Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 20 de Shevat do ano 5786, a contar da criação. É o dia 7 de fevereiro do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo nesse sagrado dia do Shabat a conclusão da Parashá Yitro, que é a nossa Parashá da semana, né? Nós chegamos aqui na Parashá Yitro, a 17ª porção dentro do ciclo 5786, é a nossa 5ª porção dentro do livro de Êxodo, Shemot, e hoje nós vamos concluir 2072 versículos estudados até aqui nesse ciclo, né? Nós estamos aí no capítulo 18 até o capítulo 20, verso 23, que é a conclusão da nossa Parashá, né? Yitro. Hoje nós vamos focar em alguns detalhes, né, importantes para que nós possamos refletir, sem sombra de dúvidas, com referência à questão de Haseret Hadibrot, né? Os 10 ditos, as 10 pronúncias, né, de Hashem, com referência aos chamados 10 mandamentos, né? Vamos trazer aqui para os amados, né, algumas conclusões ou algumas curiosidades no âmbito espiritual para compreendermos algumas dimensões dentro da nossa Parashá, né? Vamos falar aí sobre os limites que a Parashá traz para nós nesse aspecto. Algo muito importante para nós compreendermos é a expressão Ani, que significa eu, e Anohi, que também significa eu. E nós vamos ver isso dentro do aspecto da revelação de Hashem no Monte Sinai, com referência à outorga da Torá. Ainda nesse aspecto aqui, vamos trazer para os amados a relação, né, principalmente com referência a essas questões, a relação para com os Benei Noach. É importante nós não perdermos o foco como Benei Noach dentro desse aspecto aqui, ok? Vamos falar também sobre a questão da data da outorga da Torá, que foi em Yud Shevat, ou seja, 10, o dia do mês de Shevat, que foi a outorga da Torá, onde nós temos uma expressão muito bonita que fala exatamente sobre Mamar Bati Legani, que significa eu vim ao meu jardim, onde mais uma vez nós teremos aí uma palavra muito forte dentro do aspecto em que não somente a terra se encherá do conhecimento de Deus, cumprindo as profecias de Isaías, né, 11:9, mas principalmente com referência de que os anúncios apocalípticos que se fazem por aí, né, o fim do mundo, o fim da terra, a terra vai explodir, bomba nuclear para todos os lados, e a terra vai se dissolver e os seres humanos vão simplesmente virar pó, né? Então nós vamos ver algumas coisas dentro desse aspecto aí. Então hoje nós estamos na 6ª e na 7ª Aliot. São 2 porções para o encerramento da Parashá da semana, a 6ª e a 7ª. Então, nós hoje estamos aí no capítulo 19, verso 20, e vamos até o capítulo 20, o verso 23, nas nossas reflexões e aprendizados dos estudos da Torá, ok? Então, nesse aspecto aqui, nós temos a questão de estarmos conectados com a fidelidade aos escritos, aos sábios, ao nosso Rebbe, sem sombra de dúvidas, né? Mantendo sempre uma linha clara, íntegra e viva, ou seja, né, o nosso compromisso sempre será com a verdade, ok? Então, vamos em frente aí na nossa
na nossa sexta e sétima porções de hoje. Então nós temos aí Hashem, né, ele desce sobre o monte do Sinai, né, chama Moshe ao topo do monte, e ali ele vai ter um diálogo, né, com Moshe, passando para ele algumas orientações que ele deverá descer do monte, passar para o povo o que eles devem fazer nessa orientação que Hashem vai dar. Então, o que nós temos aí é um reforço de um aviso que já foi dado anteriormente e agora vem reforçar. O povo não deve ultrapassar os limites que são estabelecidos por Deus, né, sobre a questão do monte, nem por curiosidade espiritual, nem por entusiasmo religioso. Ou seja, o que nós temos aqui de fato, a preparação para a outorga da Torá é exatamente limites, né? E isso é importante. O ser humano precisa conhecer limites. Então isso realmente traz, inclusive, para os Kohanim. Os próprios sacerdotes também estão advertidos sobre a questão de limites. Rashi, ele comenta que o perigo da curiosidade espiritual sem limites, né? O que pode acontecer? Então o povo já havia sido advertido antes, lá no capítulo 19, versos 12 e 13, fala sobre advertências, limites. E agora se repete a advertência. E por que isso acontece? Porque de fato, segundo o comentarista Rashi, o desejo de ver o divino pode levar ao erro, né? Ou seja, a curiosidade das pessoas de quererem ver o divino com seus olhos físicos leva realmente o ser humano ao erro. Entre eles, a idolatria. Quanta idolatria que existe por aí, entre aspas, né? Os seres humanos querem ver o divino, então criaram ídolos de diversas formas e diversos tipos, né? De pedra, de madeira, de ouro, de prata, de bronze, de plástico, de gesso, de barro e por aí afora vai, né? Então criaram, né, entre aspas, né, deuses. Então a curiosidade espiritual sem limites, ela leva as pessoas à idolatria, a cometerem erros que podem ser realmente fatais para a sua vida espiritual, e depois a questão física é uma consequência natural, ok? Então, dentro desse sentido, Rashi explica, a motivação do povo não era rebeldia, mas um excesso de zelo. Ou seja, nós temos dois perigos, a curiosidade e o excesso de zelo, né? Então, por isso que as pessoas, ao caírem numa curiosidade espiritual sem limites, então elas caem exatamente dentro desse aspecto. Querem ver com os olhos físicos o divino e também traz um zelo com excesso. E isso leva aos erros. E é por isso que existem tantas idolatrias por aí, tantas denominações religiosas por aí afora vai. Então eles poderiam dizer, queremos ver a Shekhinah, nos aproximar mais para podermos estar perto da Shekhinah, vermos a Shekhinah, né? A espiritualidade sem disciplina também é perigosa, comenta Rashi. A santidade exige fronteiras claras. A proximidade com Deus não elimina limites, ela os exige ainda mais. Então, ao nos aproximarmos de Hashem, há limites. E quanto mais queremos nos aproximar de Hashem, aumentam-se os limites, né? Então, um exemplo aí, né? Os Benei Noach, os não-judeus, saem da idolatria, vêm para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e já, né, mal começou a sua jornada, já querem saber sobre Kabbalah,
né? Já querem saber por que o ponta-cabeça fica de ponta-cabeça, querem saber o porquê que o sapo é sapo dentro da Kabbalah, o porquê que cobra é cobra, porquê que fogo é fogo e por aí afora vai. Ou seja, sem disciplina, realmente há um caminho perigoso. É nesse sentido que nós vamos aprendendo com a Parashá de Yitro. É passo a passo no compasso. As 7 leis de Noah, ela tem 95 ramificações para serem estudadas, etc. e tal. Temos a Torá, né, com os comentários de Irash, com os comentários do nosso Rebbe e outros comentaristas, que nós precisamos estudar, estarmos mais apercebidos realmente da vontade de Hashem através da Torá e das 7 leis de Noah. Mas o sabidão quer dar um pulo maior do que a perna, mal começou a andar no monoteísmo, já quer saber de Kabbalah, né? E aí complica, ou seja, uma disciplina, né, uma espiritualidade sem disciplina, ela é perigosa. Por isso, a santidade exige fronteiras claras, né? Tem assuntos dentro do mundo judaico que os rabinos mesmo não gostam de comentar, não gostam de falar. Mas o sabidão Benei Noah mal acabou de nascer, espiritualmente falando, né? Já quer saber mais do que o rabino. Se os rabinos falam, certos assuntos A, B e C, não é para Benei Noah estudar, mas ele, como um bom teimoso e rebelde, ele vai querer estudar aquilo lá. E como ainda não tem a compreensão do hebraico, não tem compreensão do alfabeto hebraico, não tem compreensão dos valores numéricos de cada letra, a gemátria, não sabe direito nem o beabá, já quer saber o nível universitário, pós-graduação, PhD e por aí afora vai em judaísmo. Mal ele começou a trilhar os primeiros anos da sua jornada monoteísta. Ou seja, Rashi traz bem claro, espiritualidade sem disciplina também é perigosa. Assim como a curiosidade espiritual sem limites é perigosa. No passo a passo, no seu compasso, ok? A Kabbalah diz para nós sobre a questão de Tzimtzum, né, e os vasos espirituais. Então, de forma um pouco mais profunda, onde o Benei Noah ainda pode chegar, por exemplo, né? Esse ponto, de forma muito clara, luz sem recipiente quebra. Matan Torá, ou seja, a entrega da Torá, a outorga da Torá, é uma revelação imensa de Or En Sof. Or En Sof, ou seja, resumidamente, a luz infinita, ou seja, a revelação da essência de Deus. Sem limites, a luz não eleva, a luz destrói. Ou seja, quando o Eterno ele disse para Moshe, desça e de novo realmente alerte o povo, para que não ultrapassem os limites. Porque aquele que ultrapassar os limites vai morrer. É isso que aqui Rashi está comentando. Aliás, os cabalistas estão comentando nesse aspecto. Sem limites, a luz ela não eleva, ela destrói. Ou seja, naquele momento da revelação divina, lá no Monte Sinai, se o povo não obedecesse à questão que foi dada de limites, qualquer um que fosse além do limite pré-estabelecido por Hashem, ele seria morto automaticamente. Até o animal. Até os animais não podiam ultrapassar o limite. Os próprios Kohanim, os sacerdotes, não podiam ultrapassar o limite. Somente Moshe que podia passar o limite, porque ele tinha que subir no monte e estar à presença divina para receber a Torá. Entendeu? Então, sem limites, a luz não eleva, ela destrói.
E nós precisamos compreender isso daí. Então, por isso, né, esse princípio cabalístico que fala de Tzimtzum, Deus contrai, modo humano para compreendermos, a sua revelação. Ou seja, ele não se revela com a sua intensidade, para que realmente o nosso universo, o nosso planeta e as pessoas, todo ser vivente, todo reino vegetal, reino mineral, reino animal e reino humano possam suportar a presença divina. Por isso, Tsim Tsum, dentro das alegações cabalísticas, é a contração, né, da revelação divina, para que a luz ela venha numa dimensão realmente em que todos possam suportar. Por isso, o monte cercado representa o vaso, o recipiente espiritual e a capacidade humana de receber a Torá sem colapsar. Ou seja, obedecendo os critérios divinos, a pessoa não entra em colapso. Por isso que o Bnei Noach precisa tomar muito cuidado quando ele quer dar um passo maior do que suas pernas. Quer adentrar dentro de uma Kabbalah oculta, certo? Quer saber mais do que compete à sua mente pequena e ínfime, né? Ou seja, a sua mente pequenina, e aí ele começa a entrar em parafuso. Mesmo se declarando monoteísta, ele começa a se declarar que é o sabidão. Aí ele começa a interpretar sonhos, dar uma de interpretar, né? Dar uma de interpretar. Por quê? Porque se você procurar livros por aí, tem lá, Kabbalah e os sonhos. O que significa os sonhos? Mas o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele disse, para não darmos valor aos sonhos, porque os sonhos estão conectados com as nossas emoções, com aquilo que nós passamos no dia a dia. Às vezes você passou uma situação, o ano passado, retrasado, 10, 20 anos atrás, e você não se ateve àquilo, mas só que o seu subconsciente gravou. E se você não sabe, dentro da psicanálise, dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, os mestres nesse assunto, eles falam, quando você dorme, numa linguagem simples, para que as pessoas possam entender, eles explicam, quando você dorme, entre o consciente e o subconsciente há uma porta. E quando você dorme, essa porta se abre. E o subconsciente, ele se mistura com o consciente. E é onde que muitas vezes vem sonhos. E aí os sonhos brotam. E dependendo da intensidade com que você viveu aquele momento, no dia, dias anteriores, ano passado, 20, 30 anos, 40 anos, por aí afora, vai? Ao abrir essa porta do subconsciente para o consciente, aí vem tudo quanto é tipo de sonho. Entendeu? Então, por isso, o nosso Rebbe diz, para que não venhamos dar valor aos sonhos. Por quê? Porque Deus não revela absolutamente mais nada em sonhos, como ele revelava aos profetas. Ah, Deus tem uma mensagem para mim, ele me deu um sonho. Mentira! O Bnei Noach, ele tem limites, como o povo judeu tem limites. Qualquer um que atravessar os limites, é o que nós vimos até aqui. Sem limites, a luz não eleva, ela destrói. Então, por isso, nós precisamos obedecer aos nossos mestres. O nosso Rebbe Menachem Mendel, líder máximo da nossa geração, o nosso Rav Yaakov Geranstad, eles nos falam sobre essa questão de sonhos, para não dar ouvidos a isso. Ah, mas tem rabino lá que fala sobre os sonhos.
Problema dele. E se você for atrás, problema seu também. Entendeu? Problema seu também. Tem, entre aspas, né, certos intérpretes de sonho que falam que sonhar com determinada coisa, não vou nem mencionar aqui, porque senão daqui a pouco vão querer falar que nós estamos falando de interpretação de sonho. Sonhar com determinada coisa significa que você vai ficar rico, muito rico. Só que os dias passam, semanas passam, meses passam, anos passam e você continua pobre. Você deu ouvidos ao intérprete de sonho. Então essa luz, ela vai acabar destruindo você. Por quê? Porque aí você vai perder fé, vai perder confiança, porque o rabino falou tal coisa, não aconteceu nada, patati patatá. Entendeu? Bnei Noach, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. O nosso rabino é o Rav Yaakov Gerenstad. Mesmo rabinos que estão à volta dele diz B, mas o nosso rabino Yaakov disse A, prevalece a palavra do Rav Yaakov Gerenstad. Ponto. Como está dizendo aí o Simonial Delmiro, tudo é ilusão. Isso mesmo, tudo é ilusão. Então, por isso, sem limites, a luz não eleva, ela destrói. E o Monte Sinai nos mostra para nós a questão do vaso. Assim como o Monte Sinai foi um vaso realmente para receber a Torá, cada um de nós precisamos ser um vaso para receber a Torá. A Torá sempre lembrando que está implícito as 7 leis de Noa, porque foi dado junto com a Torá no Monte Sinai. É uma ordenança divina para as nações, para os não-judeus, para os Bnei Noach. E isso traz para nós o quê? Sermos um recipiente espiritual para a presença divina. A capacidade humana de receber a Torá sem colapsar. Por quê? Porque nós seguimos as orientações, nós respeitamos os limites. Ponto. Entendeu? Ponto. Aí a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, dizendo, tudo é vaidade. Perfeitamente, tudo é vaidade. E quem anda atrás de vaidade, anda atrás do quê? Do vento. Não alcança nada. Entendeu? Continuando aqui. Ainda os cabalistas dizem assim, quem ultrapassa o limite, recebe luz sem vaso. E isso resulta em quebra, não em elevação. Ou seja, gente, teve muitos Bnei Noach que deixaram o caminho monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, porque ultrapassaram os limites. Começaram a ir atrás de Kabbalah aqui, ali, acolá, começou a ouvir tudo quanto é rabino, entendeu? Começou a ouvir tudo quanto é rabino, e começou a trazer confusão. Tem rabino que fala, ó, se você tiver sal grosso em casa, nada de mal vai acontecer. Só que aí, ele de repente lá, ou a mulher, ou ele está lá na cozinha, lá cortando uma carne, pá, corta o dedo. Mas o sal grosso está aqui dentro de casa, não ia acontecer nada de mal, e eu cortei minha mão. Entendeu? A nossa emuná e o nosso bitachon, a nossa fé, a nossa confiança tem que estar em Hashem, através da Torá e das 7 leis de Noa. Não no sal, na abobrinha, na farofa e companhia limitada. Entendeu? Quando você substitui a confiança em Hashem por qualquer outra coisa, você está cometendo idolatria. Entendeu? Essa é a questão que nós precisamos entender. Por isso, né? Receber luz sem ser um vaso, um recipiente adequado, isso vai trazer quebra. E não é bom isso daí. Por isso, antes da outorga da Torá, Hashem orientou Moshe a orientar todo o povo para obedecerem os limites. E quando o povo obedeceu, a outorga da Torá aconteceu.
o povo obedeceu os limites e a Torá foi dada ao povo judeu. Então, por isso, dentro da Hassidut, que o nosso Rebbe Menachem Mendel usa muito para trazer ensinamentos que são perceptíveis a qualquer mente, de qualquer nível social e cultural, ele nos diz sobre a questão da diferença entre Ratzon e Shov. Ratzon e Shov. Ou seja, a Hassidut, né, dentro da linhagem específica Chabad, traz uma leitura lindíssima sobre Ratzon e Shov. Então vamos lá. Ratzon, que significa a palavra hebraica Ratzon, significa desejo de subir. Todos nós temos esse desejo de nos elevarmos espiritualmente, sem sombra de dúvidas. Então, Ratzon, desejo de subir, é o impulso da nossa alma. E isso ocorre, realmente, o desejo da nossa alma de correr, subir, se fundir com o divino. Então, o Ratzon, esse desejo de subir, é onde que realmente pode acontecer do Benei Noach, ele não respeitar os limites, sair correndo, desejo de subir, se fundir com o divino, e aí a pessoa não sendo o recipiente, o vaso adequado para receber a presença divina, ele acaba se destruindo. Mas aí tem Shov. E o que é Shov? Shov é retornar com missão. Nesse sentido, os nossos mestres da Hassidut dizem, é um movimento correto de receber a luz, voltar para o mundo, cumprir a vontade de Hashem aqui embaixo. Ou seja, o Shov, que é o retornar com missão, e receber a luz, voltar para o mundo, cumprir a vontade de Hashem, você coloca da seguinte forma: quando você está cumprindo mandamentos, você está recebendo luz e se elevando ao mesmo tempo. Você está vivendo Shov e Ratzon. Não é só Ratzon. Só Ratzon é destruição. Mas quando tem Shov, retornar com missão, mais Ratzon, desejo de subir, a equilíbrio. E é esse equilíbrio que é importante para nós, ok? Então, quando você está cumprindo mandamentos, quando você está fazendo suas preces diárias, você está fazendo seu Shema diário, você está fazendo recitação de salmos, você está estudando as 7 leis de Noah, está estudando o Tânia, está estudando a Torá, você está fazendo obras de bondade, caridade, de justiça, você está praticando de Sedaká, etc, etc, etc. Você está vivendo o nível que Deus deseja para cada um de nós. O equilíbrio entre Ratzon e Shov. O desejo de subir, mas esse desejo, ele retorna com missão. Ou seja, nós temos uma missão suprema a cumprir aqui. Transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Isso é importante. Então, por isso, no Sinai, o perigo era o Ratzon sem Shov. O elevar-se sem ter uma missão. Por isso, Hashem diz a Moshe, desça e advirta novamente o povo. E nesse sentido, o nosso Rebbe que usa muito a Hassidut, ele diz, o objetivo da Torá não é escapar do mundo, mas é transformar o mundo. Então a pergunta é, a questão em si, né? O mundo está uma bagunça, está de ponta cabeça, corrupção, maldade, companhia limitada, etc. e tal. Né? Então a coisa está ruim, vai ficar pior. Não, a pergunta é, o que eu estou fazendo para mudar isso? Porque se o Criador, o soberano dos mundos, ele me convidou para ser sócio no empreendimento dele, para estabelecer o seu jardim aqui, neste planeta, então o que eu preciso fazer para cumprir essa missão?
e não ser dominado por aquilo que os olhos físicos veem. Mas eu preciso realmente ser bem estruturado pelos olhos espirituais que nós olhamos quando estudamos a Torá, quando estudamos as 7 leis de Noa, quando estudamos o Tânia, a Hassidut, quando nós estudamos a Kabbalah, naquilo que é permitido para o Benei Noa. Coisas que nós citamos aqui em A Tarde com a Torá, por exemplo, são coisas pertinentes que nós podemos estudar, ouvir e praticar. Entendeu? Então, essa é, sem sombra de dúvidas, a nossa tarefa aí na nossa jornada monoteísta aí. O nosso querido Luciano Jonas Ben Emanuel Picon, né, junto com a esposa Jaqueline Cune Matos, né, estão aí, e o Luciano está mandando aqui uma mensagem. Aqui é complicado de ler, viu, Luciano? Meu querido Marmol tem que ficar meio de lado aqui. Hoje escreva você com o coração profundamente tocado, envolto em tefilá, preces, Baruch Hashem, esperança e confiança absoluta em Hashem. Nossos sábios ensinam que quando um judeu precisa de cura, vamos ver se consigo continuar aqui. O Rebbe sempre ensinou que confiança, alegria e fé são parte ativa da cura. Por isso pedimos, né, que Hashem preencha seu coração com tranquilidade, coragem, bitahon absoluta, Baruch Hashem. Que cada dia traga, né, força renovada, boas notícias, serenidade e recuperação plena, né? Você é profundamente amado, querido e necessário. Baruch Hashem. A bondade que você espalhou volta agora como uma muralha de luz e tefilot ao seu redor, né? Baruch Hashem. Né? Resumidamente aí, né, amados, o Luciano Picon está aí, né, falando aí de preces em nosso favor, né, devido um diagnóstico médico aí que nós tivemos de inflamação da safena, né, então, né, as nossas preces aí, aliás, as preces, né, em nosso favor aí, Baruch Hashem, ok? Aí os amados depois leem a mensagem completa aí. Vamos seguir em frente na nossa paraxá aí. Grato, Luciano. Então, a mensagem racídica traz para nós que o objetivo da Torá não é escapar do mundo, mas transformar o mundo. Então a pergunta é, o que eu estou fazendo para transformar o mundo? Porque Hashem nos chamou realmente para sermos sócios, né, nesse empreendimento de fazer deste mundo a sua morada. Os Kohanim também tiveram, né, ordem de limites, né? Também os Kohanim que se santifiquem, segundo a Hassidut explica, mesmo quem já vive na santidade pode cair na armadilha do eu, o ego, né? Eu já estou preparado, né? Cai na armadilha do ego. Quanto maior o nível, maior a necessidade de humildade e disciplina. Por isso que os Kohanim, eles tiveram também limites, né? Ou seja, não é porque nós já estamos no caminho da jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica que nós, né, precisamos aí precisamos, né, ter vigilância para não cair na armadilha em que nos diz, né, eu já estou preparado, né? Muito pelo contrário, realmente rever, né, fundamentar sempre para que não venhamos cair na autoidolatria e aí vamos não ser um recipiente adequado. Então, por isso, a preparação para a Matan Torá, né, a outorga da Torá, a verdadeira preparação não é emoção extrema, experiências místicas descontroladas, mas a preparação para receber a Torá são limites, obediência, humildade
e prontidão para ouvir, como disse o povo, nascer venishma, né? Faremos e ouviremos. Vamos ter um comentário daqui a pouco melhor sobre isso. Então, por isso, antes de Hashem falar, ele ensina como ouvir, quem pode se aproximar e até onde ir. A Torá não começa com palavras, ela começa com limites, porque só quem aceita limites pode receber o Ein Sof, o infinito. Ou seja, se nós aprendermos corretamente a questão de limites, nós seremos grandemente abençoados por Hashem. Quando adentramos na sétima aliá, o capítulo 20, que temos aí o Aseret Hadbrot, né, conhecido como popularmente os 10 mandamentos, ou os 10 ditos, ou também os 10 enunciamentos de Hashem, né, os 10 enunciados, que são os 10 mandamentos, né, os 10 ditos, nós temos aí, depois dos limites que Deus estabeleceu, que Hashem estabeleceu, então agora vem a voz, que anuncia os mandamentos. Depois da preparação vem a revelação. Então nós temos aí, Vaidaber Elokim et kol hadevarim haele lemor. E Deus falou todas estas palavras dizendo, que são os 10 ditos, né? Então, segundo a Hassidut, ensina que Deus fala, mas o ser humano precisa estar em posição de escutar. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Ouvir, você ouve sons, ou você ouve palavras, mas você não entende. Por quê? Porque a palavra ela bateu no aparelho auditivo e voltou. Ela não entrou. Escutar é deixar a palavra adentrar para que possa processar o entendimento, a compreensão. Então, é diferente de ouvir e escutar. Por isso, o Shema diz, escuta, ó Israel. Então, a palavra adentra realmente no interior da mente e do coração. Rashi, ele comenta, todas as palavras, ou seja, todos os 10 ditos, Hashem falou de uma vez só. Bah! Entendeu? Então, segundo o comentarista Rashi, Deus pronunciou todos os 10 mandamentos simultaneamente, né? Algo impossível a audição humana normal compreender. Então, assim que ele disse a primeira palavra dos 10 mandamentos, todas elas saíram de uma vez só. Mas a mente humana não consegue captar isto. Entendeu? Por isso que depois nós temos aí realmente palavra por palavra, mandamento por mandamento. A Torá não é um conjunto solto de leis, é uma unidade absoluta. Por isso, na primeira, segunda Hassidut, que o Rashi traz esse comentário, né, fala que quando ele pronunciou pela primeira vez, ele falou todos os 10 mandamentos de uma vez só. Pá! Mas o ouvido humano, a mente humana não conseguiu captar isso, não consegue captar isso na presente configuração que nós nos encontramos. Nos dias de Mashiach, isso será normal compreendermos. Uma palavra dita que já traz todo o seu contexto, né? E aí vai ser mais fácil a compreensão. Então, por isso, né, mesmo quando depois eles são explicados um a um por Moshe, na raiz espiritual, tudo é só um dabar, que é a palavra hebraica para palavra. Ou seja, tudo é um só dabar, uma única palavra. Só que a nossa mente e o nosso ouvido não consegue captar isso, não consegue compreender isso. Segundo a Kabbalah, voz sem som, visão do invisível. O Midrash,
trazido por Rashi, diz: eles viam as vozes. E a Kabbalah explica da seguinte forma: normalmente, som igual algo passageiro, visão igual algo fixo e concreto. No Sinai, o espiritual se tornou visível e o abstrato se tornou realidade. Isso é a essência de Matan Torá, a outorga da Torá, unir o espiritual com o físico. Por isso a Torá foi dada neste mundo e não no céu, certo? Então, nesse sentido aqui, né, Rashi, ele traz algumas coisas dentro da Kabbalah, outras coisas dentro de Midrashim, né, que o espiritual se tornou visível e o abstrato se tornou realidade, aquilo que não pode ser palpável. Som, você não tem como pegar o som, ele é invisível. E este som, ele se tornou visível e palpável, segundo os comentaristas. Ou seja, eles viram quando Deus falou no Monte Sinai, eles viram o som da palavra descendo do monte, passando sobre eles. Eles sentiram o som, aquilo que era abstrato, se tornou uma realidade. Ou seja, teve aquele choque. O povo sentiu isso. Por isso que os mestres falam que os 2 primeiros mandamentos foi exatamente dessa forma, né? E o primeiro mandamento, quando foi citado, o que aconteceu? Aconteceu que o povo sentiu tudo isso e a alma saiu deles. O corpo morreu. Depois que o som se estendeu em todos os 4 cantos, ele retornou para o Monte Sinai. E ao retornar para o Monte Sinai, todo o povo ressuscitou. Aconteceu no segundo mandamento a mesma coisa. Quando era para ser dito o terceiro mandamento, o povo clamou para que Moshe falasse com eles e que não Deus falasse com eles, para que eles não viessem a morrer. Certo? Então, o espiritual se tornou visível e o abstrato se tornou realidade. Vamos ver agora o que a Hassidut nos fala sobre a questão de Anohi. Então, o primeiro mandamento, ele começa com Anohi, Hashem Elokecha. Ou seja, quando, segundo a Hassidut, que os nossos mestres trazem, o nosso Rebbe principalmente, ele não usa Ani. Ani é eu. E Anohi? Anohi é eu também. Certo? É a palavra eu, vamos assim dizer. Né? Ani é a palavra eu, ou o pronome eu. Né? Anohi, pronome eu. Ok? Então aqui a Hassidut destaca, não usa Ani, mas Anohi. Uma palavra que indica a essência mais profunda de Deus. Por isso que ele usa Anohi. Ou seja, Anohi é um acrônimo da palavra Aná, Nafshi, Ketavit e Erhavit. Aná, Nafshi, Ketavit e Erhavit. Ou seja, a tradução, eu me escrevi e me entreguei. Ou seja, Deus não deu apenas leis, ele se deu na Torá. Então, quando nós vemos aqui, né, a Hassidut trazendo para nós que Hashem não usou Ani, mas Anohi, por quê? Porque Anohi, ele estava dizendo, eu me escrevi e eu me entreguei. Ou seja, ele não apenas deu mandamentos, ele se deu, ele se doou na Torá. Por isso que alguns falam, por exemplo, que a Torá é o coração de Deus, no sentido figurativo, dizendo que é a essência do próprio Deus. Entendeu? Por isso, as 7 leis, elas estão no coração de Hashem, dentro do mesmo contexto.
ele se deu a Torá, ele se deu as 7 leis de Noé. Então, por isso, a ordem dos mandamentos, né, ela é uma ponte do céu à terra. Então, os primeiros 5 mandamentos é que é uma relação para com Deus, e os outros 5 mandamentos é uma relação entre pessoas, né, o ser humano e o seu próximo. Os primeiros 5 mandamentos nos falam, primeiro, Anohi, reconhecer Deus como único. Segundo, não idolatria, não fragmentar a verdade. Terceiro, não usar o nome em vão, responsabilidade espiritual. 4, Shabat, que é santificar o tempo, onde os Benei Noa podem também santificar o tempo com a sua prática. 5, honrar pai e mãe, Deus como fonte da vida, né? Honrar os pais, né? Fecha esse primeiro bloco de 5 mandamentos, né? E exatamente honrar pai e mãe está como 5º mandamento, onde nos fala que é uma relação com Deus. Isso traz para nós realmente que o ser humano é parceiro de Deus na criação. Por quê? Porque somente o homem e a mulher coabitando podem participar da criação divina, porque vai procriar, vai dar à luz filhos. Por isso, entre outros detalhes, honrar pai e mãe está nos primeiros 5 mandamentos. Os outros 5, relação com entre pessoas. 6, não matar, a vida pertence a Deus. 7, não adulterar, santidade dos vínculos. 8, não roubar, respeitar o outro ou o próximo, né? 9, não falso testemunho, verdade social. 10, não cobiçar, raiz interna do pecado. A Torá começa no coração e ela termina no coração. Por isso os 10 ditos realmente é dessa forma. Começa no coração e termina no coração. O Benei Noa, né? Os 10 mandamentos não anulam as 7 leis de Noé. Eles aprofundam e revelam a raiz espiritual delas, das 7 leis de Noé. Por isso que as 7 leis de Noé está, né, numa fusão com os 10 ditos, que foram escritos em 620 letras hebraicas, 613 corresponde aos mandamentos para os judeus e os 7 mandamentos que correspondem aos não-judeus. Então está intrínsecos, estão entrelaçados, estão numa fusão. Por isso, como exemplo, não matar, valor absoluto da vida. Não roubar, justiça e ordem social. Não idolatrar, fidelidade ao Criador. Respeito à família, a base da humanidade. Por isso, entre outros detalhes, toda e qualquer ideologia que não apoia isso é contra Deus. Por isso que um monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ele não pode ser esquerdista. Ele não pode ser pró ao plano esquerdista das ideologias e companhia limitada, porque é tudo contra a Torá. O monoteísta que fala que é esquerdista e defende políticos, presidente de esquerda, ele está totalmente fora do prumo. Ele está pior do que bêbado. Não sabe nem o que quer da vida. Diz que acha, diz que pensa, diz que é inteligente, mas na realidade não. Caiu no conto, aliás, caiu no canto da sereia, né, do encantador. Então, cuidado com isso daí. O Sinai mostra que a moral universal tem origem divina. Não é construção. Não é uma construção humana passageira. Essa que é a realidade. Entendeu? Então, por isso, o Sinai mostra que a moral universal tem origem divina. Não é construção humana passageira. A ética, a moral, a justiça, a espiritualidade, ela é divina, não é uma construção humana, porque a construção humana é
passageira, né? Por isso o povo disse, nascer venishma, ou seja, faremos e depois entenderemos, né? Nascer, submissão e ação correta. Nishma, compreensão e elevação, através do quê? Do conhecimento, do estudo. Primeiro o compromisso, depois a clareza. É isso que mantém a Torá viva em todas as gerações. É por isso que a Torá chegou até nós, sem sombra de dúvidas, com as 7 leis universais, ok? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre Ani e Anohi, para encerrarmos a nossa aliá, ok? Êxodo capítulo 20, verso 2, né, que diz, Anohi Hashem Elokecha, né? Nada aqui é casual. A Torá poderia ter dito Ani, mas escolhe Anohi. No nível simples de interpretação, né, nos comentaristas clássicos, né, entre eles Ibn Ezra e Nachmanides, ambos apontam que Ani é a forma comum de eu. Anohi é uma forma mais enfática, solene e reveladora. Quando alguém se apresenta por completo, ou quando a identidade revelada não pode ser confundida, então é usado desta forma. No Sinai, Deus não diz apenas eu existo, ele diz eu estou aqui por inteiro, quando ele fala Anohi. Então significa também isso, eu estou aqui por inteiro. Na Kabbalah nós temos Ani, refere-se ao Deus revelado, atributos, nomes e manifestações, o Deus que o mundo consegue perceber. Anohi refere-se a Tzemut, a essência divina, além de nomes, sefirot ou definições, algo que não pode ser descrito, está além da compreensão humana. Então, por isso, Anohi não é traduzido, é deixado como está. Por quê? Porque é a essência e a essência divina não se traduz. O Rebbe de Lubavitcher, né, que sempre vai mais profundo nas questões, ele enfatiza algo bem radical, dizendo: justamente a essência que não pode ser revelada, foi revelada no Sinai. Como foi possível isso? O Rebbe diz, não através de compreensão, mas através de ação. A ação divina na revelação dos 10 ditos. Por isso, Anohi, Aná, Nafshi, Ketavit e Erhavit, ou seja, Anohi, eu escrevi e entreguei a minha própria essência na outorga da Torá. Então o Rebbe ele interpreta da seguinte forma: Deus não explica a sua essência, ele a embute na Torá, especialmente nas mitzvot práticas, ou seja, nos mandamentos práticos. Por isso, não começamos com explicações filosóficas, mas com mandamentos concretos. Por isso, a conexão com Nascer Venishma. Faremos e ouviremos. O Rebbe conecta diretamente Nascer a ação e Nishma a compreensão. A Anohi só é acessível pelo nascer, que é a ação, fazer a vontade divina. Ok? Então, a mente humana não alcança a essência divina, mas a sua ação alinhada à vontade divina conecta-o com a essência divina. Por isso, o Rebbe explica, Anohi não pertence apenas ao intelecto judaico, mas à vontade divina absoluta. Sempre que uma pessoa, seja judeu ou Benei Noach, cumpre uma mitzvah ou uma lei divina, porque é a vontade de Hashem, então ele se conecta ao nível de Anohi. Ele se conecta com a essência de Deus. Ao cumprir as 7 leis como mandamento divino, não apenas como ética humana,
há conexão real com a essência divina. E por isso o Beneinor, ele pode muito bem se conectar à essência divina através da prática das 7 leis universais. Por isso, né, Ani e Anohi no nosso cotidiano, né, a Hassidut explica: Ani, o eu consciente, identidade e lógica. Quem eu sou? Eu sou um monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Quando o ser humano submete, Ani, né, nesse sentido, Anohi, eu essencial acima da lógica. Ou seja, eu, além da minha consciência, da identidade, da lógica, quando eu saio de Ani e vou para Anohi, é quando eu realmente me conecto à essência divina através da prática das 7 leis de Noah, essencialmente. Ok? Quando o ser humano submete o seu Ani, qual é o Ani do ser humano? O chamado ego. É o nosso Ani. Quando o ser humano submete o seu Ani, o seu ego, a sua vontade própria à vontade divina, então, ou seja, eu vou fazer a vontade divina, não a vontade do meu ego. Então ele se conecta ao Anohi de Hashem. Ele se conecta à essência de Deus. Por isso, o primeiro mandamento não começa com façam isso. Muito pelo contrário, começa com Anohi. Porque antes da lei há um relacionamento. Antes da obediência há uma entrega. Por isso, nascer, ação, a entrega, o relacionamento com Deus. Antes da obediência, há uma entrega, né? Nishma, que é exatamente estar na conexão com Hashem através da compreensão, né? Ouviremos, obedeceremos, faremos, né? Obedeceremos e depois nós faremos, ou seja, nós ouviremos, seja o estudo em si, ok? Então, por isso, né, amados, a Torá não é um livro sobre Deus, ela é Deus se oferecendo ao ser humano. E por isso, limites vêm antes. A ação vem antes da compreensão e a Anohi vem antes de tudo. É dessa forma que nós vamos nos conectando com Hashem sem sombra de dúvidas, ok? Então, amados, nesse sentido aí, nós vamos deixando aqui as nossas reflexões da nossa Parashá Yitro, né? E nesse sentido, né, que realmente você possa receber com fidelidade, né, os escritos dos sábios, né, as palavras do nosso Rebbe, mantendo sempre uma linha firme na obediência para estarmos conectados com o Anohi de Hashem, a essência de Deus, né? Que também através, né, desses estudos que são realizados aqui, você participa de todos eles, que o mérito do estudo, do ensino, da responsabilidade assumida venha trazer luz, clareza e fortalecimento para a sua vida no seu dia a dia. Que você possa ser um bom e um ótimo, um excelente porta-voz de Hashem para levar adiante os ensinamentos dele, para que assim possamos juntos cumprir a missão que ele confiou a cada um de nós, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Então, amados, nesse sentido, né, a Havidalah, ela vai acontecer às 19h27. Então, aí é o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, ok? Então, por isso, vamos em frente juntos nessa jornada para que nós possamos ver rapidamente, a qualquer momento mesmo agora, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a Geulah final, a nossa redenção final.
Shalom, Shabbatov, que você faça durante toda essa semana, Hatzelaha Rabá, né? Tudo que você fizer nessa semana seja com muito sucesso, muita prosperidade em Hashem. Shalom, shalom.